Vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Mais uma vez, o Brasil foi surpreendido com a proposta de convocação de uma constituinte. Uma mania recorrente do poder público diante de momentos turbulentos e de difícil enfrentamento. Nós hoje vamos conversar com Virgílio Afonso da Silva, que é professor titular de Direito Constitucional da Faculdade de Direito da USP. Obrigada, professor, por estar conosco. Bom, o que é isso, professor? Essa mania recorrente do poder público jogar a ideia de uma constituinte quando as coisas ficam difíceis? Bom, boa noite. Essa é uma ideia que não é nova, como já foi dito, ela é recorrente, já não é o governo Dilma, já foi no governo Fernando Henrique, já foi no governo Lula. Uma Assembleia Constituinte é algo que ocorre com pouca frequência, ou seja, a Assembleia Constituinte é uma Assembleia que faz uma nova Constituição, e uma nova Constituição não é algo do dia a dia. Por isso que pensar numa Constituinte durante um período de estabilidade democrática não faz, em geral, muito sentido. Se pensa em fazer uma Constituinte nesses momentos de crise, porque normalmente a ideia de Constituinte significa um momento mais fácil de mudar a Constituição. Então, a própria Constituição tem procedimentos específicos para disciplinar a sua alteração, mas eles são mais difíceis. Então, precisa de 3/5 do Congresso. Uma Assembleia Constituinte diminuiria esse quórum e aprovar mudanças seria mais fácil. Essa é a ideia. Bom, a presidente Dilma, quando deu uma resposta às ruas, ela lançou a ideia da Constituinte. 24 horas depois, ela recuou dessa ideia. Aí apareceu a ideia do plebiscito, que já foi adiado, porque pegou um mal também lá no próprio Congresso Nacional. A questão do... A presidente é bem assessorada juridicamente? O senhor acredita que ela tem pessoas qualificadas para explicar da conveniência ou mesmo da legalidade, da possibilidade legal de propor, por exemplo, uma constituinte para a reforma política? Ela tem bons juristas ao seu redor. Eu acho que ela recorreu de uma maneira rápida à resposta padrão que sempre foi dada nos últimos 20 anos nesses momentos de crise. Precisamos fazer uma reforma política. Reforma política é algo difícil, porque os congressistas têm que cortar na própria pele. Então, vamos tirar isso do Congresso e vamos colocar numa Assembleia Constituinte. Só que ela deveria saber que em todos os momentos em que essa proposta surgiram também as críticas e as objeções, tanto em relação à conveniência política disso, quanto à própria constitucionalidade, porque a Constituição não autoriza a convocação de uma Assembleia Constituinte para essa finalidade. Quer dizer que para a reforma política não tem que mexer na Constituição, necessariamente? Não necessariamente. Muitas das mudanças que são propostas são mudanças que exigem apenas uma alteração da lei ordinária. Isso é bem mais fácil de fazer do que fazer uma mudança na Constituição. Então, cláusula de barreira, financiamento partidário assim ou assado, lista aberta, lista fechada, uma série de coisas técnicas que não necessitam de uma mudança constitucional. São poucas as coisas que exigem uma mudança constitucional. E convocar uma Assembleia Constituinte tão polêmica e de constitucionalidade bastante duvidosa para mexer tão pouco é algo que de fato não faz muito sentido. Agora, professor, o senhor falou de conveniência política. Se não há necessidade e nem se deve convocar uma constituinte para fazer uma reforma política, o senhor acredita que, do ponto de vista da conveniência política do representante do povo, daqueles que não vieram de Júpiter nem brotaram, mas que certamente foram colocados lá pela legitimidade e legalidade do voto, a indagação, vai sair reforma política do Congresso? O senhor acredita que saia? E se não sai, como não tem saído em tantos anos, como é que faz? É difícil acreditar que vá sair, pelo menos assim, tão rápido quanto as pessoas querem que saia agora. Afinal de contas, propostas de reforma política estão na pauta do Congresso desde sempre. E mesmo quando foi feita a atual Constituição, existia uma possibilidade de alterar o sistema eleitoral, o sistema partidário, mas ele foi mantido o sistema tradicional do Brasil. Então, é difícil porque os deputados e senadores que estão lá foram eleitos pelo sistema que existe, ou seja, é um sistema que é bom para eles porque eles foram eleitos. Então é difícil imaginar que eles tenham interesse em mudar. Para mudar, tem que ter uma movimentação política muito forte
que nos últimos 25 anos, ou seja, desde que a Constituição foi promulgada, nunca existiu. É preciso saber que, se eventualmente com tantas manifestações, o Congresso se mexa mais do que se mexeu nos últimos 25 anos, mas é claro que não é fácil acreditar nisso. Agora, é interessante que mesmo com o recuo da presidente Dilma, com o adiamento, a pressão para que não fosse instalado agora um plebiscito para decidir regras que valham para 2014, a Executiva Nacional do PT teve uma reunião e lá eles insistiram com esta ideia de que deve sim haver um plebiscito, uma consulta popular para a reforma política e a seguir com regras estabelecidas de imediato e depois a convocação da Constituinte para a reforma, vamos dizer, ou para que subscrevam essas decisões do plebiscito. Como é que o senhor vê isso que foi decidido lá no PT? Depois da presidente recuar, depois do Congresso Nacional adiar o plebiscito. O plebiscito, a proposta do plebiscito ela é um pouco diferente da proposta da Constituinte. Ela é um pouco mais simples e tem previsão constitucional para isso. Mas e a insistência em Constituinte, na ideia de uma Constituinte depois de um plebiscito? A ideia da Constituinte, ela se justifica do ponto de vista político porque se sabe que é muito difícil que os atuais congressistas cortem na própria carne. Então, por isso que eles sempre imaginam que a Constituinte é a saída, mas existem muitos problemas jurídicos e mesmo políticos na convocação de uma Constituinte. Quer dizer que teremos, se houver essa insistência, uma pendenga jurídica que pode se estender? Sem dúvida, isso vai parar no STF em algum momento. Muito obrigada, professor. Uma boa noite. Prazer, boa noite. Estela.